Olá, meus queridos irmãos, a paz para todos. Meus queridos, devido a esse período aí desta epidemia, nós aqui estamos gravando este culto diretamente da Assembleia de Deus do Parque Lafayette, Ministério de Duque de Caxias, nosso amado pastor Francisco Libório. Eu me chamo pastor Antônio Augusto. Estamos apresentando esse trabalho, pedindo aos irmãos que orem por nós, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Essa noite nós vamos estar louvando o hino de número 509, esta noite. Ao passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá nas margens do rio da vida, onde em paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos estar louvando essa noite com o hino 476, o cego de Jericó. Enquanto para Jericó O bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem
ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus me respondeu: vai, tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ó filho de Davi, atende o nosso clamor. Amém. Glória a Deus. Saudamos os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Essa noite, irmãos, nós tivemos um pequeno imprevisto com o carro do nosso pastor e acabou que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Nosso pastor presidente é o pastor Francisco Libório, nosso pastor dirigente é o pastor Antônio Augusto, e eu sou o presbítero Jonatas, que vou trazer a mensagem desta noite, tá? Acabei ficando com essa responsabilidade devido aos fatos, né? E vamos estar esta noite lendo em Lucas, no capítulo de número 19. Nós vamos estar meditando em alguns pequenos detalhes da Bíblia Sagrada que me tocam o coração sobre Zaqueu, o publicano. Então, em Lucas 19, diz assim o verso de número 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, deu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entras para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa noite, irmãos, é uma passagem bastante conhecida, tem um hino bastante famoso sobre Zaqueu, e o que eu quero trazer para os irmãos é uma breve mensagem. Como eu já disse no início, eu não preparei uma mensagem específica, né, para o dia de hoje, né, mas devido à intempérie nós vamos trazer uma pequena meditação. Me chama a atenção, irmãos, na Bíblia Sagrada, são os pequenos detalhes que a Bíblia vai relatar sobre Zaqueu. E uma das coisas que me atenta bastante é que a Bíblia vai tratar Zaqueu nos primeiros momentos de uma forma indireta ou subjetiva, né? E a forma como o autor escreve vai dizer assim:
eis que havia ali um homem, né? E depois vai citar o nome desse homem. É interessante como muitas das vezes, né, nós tratamos e nós olhamos para as nossas vidas e às vezes nós nos enxergamos não como um homem, né, mas nós nos enxergamos como o homem, o cara, a pessoa, o especial, o detalhista, o maravilhoso e por aí se vai afora. Mas é interessante aqui, como um primeiro aspecto de vida que eu quero trazer para cada um dos irmãos, é que nós devemos olhar como um homem, mais um homem, como uma mulher, mais uma mulher, né? Vamos olhar com esse aspecto, um aspecto um pouco mais para dentro de nós e compreendermos a dimensão que é estar perto ou próximo de Deus. Quando eu olho para isso, esse artigo indefinido, né, eu já vejo que a forma como é escrita já é uma forma especial. Nós somos, de uma forma bem literal, irmãos, trazidos para dentro da casa de Deus. Nós somos chamados por Deus. Deus nos trouxe, Deus cuida de nós, mas nós somos apenas um homem, nós somos apenas um servo, nós somos apenas um filho, nós somos apenas. A palavra apenas ou a palavra vai nos indefinir, nos colocar abaixo de alguém. E esse abaixo de alguém que essa palavra vai nos colocar, né, é que eu quero trazer para os irmãos. Nós precisamos nos colocar abaixo de Cristo, sempre abaixo dele. Tudo é para ele e é por ele, nada é por nós e nada é para nós. Quando nós vamos olhar esse texto, então eu já trago aqui para os irmãos, tem uma perspectiva de vida, irmãos, que nós estamos abaixo da sua autoridade, estamos embaixo dele. Nós devemos nos olhar com um olhar de humildade e com um olhar natural, tá? Um olhar normal. Nós somos só mais um. E aí nós vamos adentrar por esse texto e nós vamos olhar que o comentador, a pessoa que descreve esse texto, ele vai dar mais algumas características e me atenta, e é interessante que ele vai dizer assim, olha, e era este um chefe dos publicanos, e aí ele vai adicionar mais uma informação, e ele vai dizer assim, e era rico, né? É interessante também, irmãos, que o aspecto da riqueza aqui que o autor ele vai tratar sobre uma riqueza material, ele vai tratar sobre um poder material do que aquele cargo trazia a respeito daquele homem. Mas essa noite eu quero tratar com os irmãos sobre uma riqueza espiritual, sobre algo que nós temos, apesar de sermos comum, nós precisamos adquirir e nós precisamos correr atrás. E essa riqueza, ela não é material, ela não é natural, mas ela é espiritual e ela vem da parte de Deus. E é essa riqueza que nós, como cristãos, deveríamos estar mais preocupados essa noite. Todas as vezes quando eu falo sobre riquezas, né, sobre dinheiro, sobre essas coisas assim, é muito interessante porque todos nós queremos, irmãos, e isso eu faço parte disso, todos nós queremos, todos nós precisamos. E aqui eu quero deixar um adendo, é que o valor financeiro, ou o valor natural, ou a materialidade não pode ser mais importante do que a espiritualidade e do que o nosso Deus, que nos traz um valor espiritual. Quando eu olho para essa passagem, eu enxergo isso, mas nós vamos ver lá no futuro, que apesar de Zaqueu, ele ser considerado rico, nós vamos compreender o olhar de Zaqueu para dentro dele quando ele encontra Jesus. E a próxima informação que ele vai nos adentrar e vai nos trazer dentro deste texto, diz assim, olha, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia. Então havia em Zaqueu um desejo, uma sensação de querer conhecer Jesus. Essa sensação dentro de nós, muitas das vezes, já se perdeu. E aqui eu quero abrir um grande OBS. Nós estamos em período que nós às vezes não frequentamos a casa de Deus com tanta frequência, né? Nós não podemos, né? E nós não podemos esquecer, irmãos, nós não podemos deixar uma coisa se apagar dentro de nós. Que coisa é essa, irmão Jonatas? Essas coisas, irmãos, eu quero chamar aqui das coisas espirituais. Nós não podemos deixar a oração se esfriar dentro de nós. Nós não podemos deixar a leitura da Bíblia se esfriar dentro de nós. Nós não podemos deixar o estudo e o zelo com a palavra e os momentos com Deus
de lado nesses momentos de quarentena. E por que eu digo isso? Porque mediante a tanta propaganda, a tanta assista isso, assista aquilo, assista tal filme, assista tal minissérie, essa noite eu quero te fazer um convite. Conheça e assista e procure a Deus. Conheça e assista e leia a sua Bíblia. Conheça e assista as orações. Ore dentro dos seus quartos. Este é o convite que eu quero lhe fazer essa noite. Não perca a vista, não perca o horizonte. E o nosso horizonte se chama Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, quando estiver em sua casa e não tem nada para fazer, né? Não pare à toa e vai ver uma minissérie ou vai ver um filme o dia inteiro, mas pare e vai dobrar os seus joelhos e vai conversar um pouco com o Papai do Céu. Pare um pouco o seu fazer, aquilo que você está dando prioridade, e vai ler a Bíblia. Pare um pouco e vai orar, vai cantar louvores ao Senhor, para nós não perdermos o nosso alvo, não perdermos a Cristo, a Jesus. E esse homem, a Bíblia diz que ele procurava Jesus, e a Bíblia vai dar um outro aspecto, que é que ele não conseguia enxergar Jesus porque a multidão cercava Jesus. E a Bíblia vai dar um outro aspecto da vida desse homem, e ele diz que ele não enxergava porque, além da multidão estar cercando aquele homem, ele também era de pequena estatura. Quando nós olhamos para a vida desse homem, né, é interessante que, por mais que a multidão o apertasse e não deixasse ele ver o mestre, por mais que a sua estatura natural o limitasse, ele dá um jeito de encontrar com Cristo. E a Bíblia fala que ele vai adiante um pouco, e lá tem a tal da figueira, que é tão conhecida, né? Lá vai ter a figueira. E aí a Bíblia vai dizer que nessa figueira brava, ele sobe, e ele pensa provavelmente dentro dele, ele vai ter que passar por aqui, Jesus vai ter que passar por aqui, então eu vou subir nessa figueira brava e vou aguardar ele chegar. E aqui eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos todos os dias, irmãos, das nossas vidas, subir na figueira brava. E aí, irmão Jonatas, como você sobe na figueira brava? Essa noite, irmãos, nós subimos na figueira brava, louvando ao Senhor. Essa noite, irmãos, nós subimos na figueira brava, dobrando os nossos joelhos e orando. Essa noite, irmãos, nós subimos na figueira brava, aleluias, pegando a Bíblia e lendo. Essa noite nós subimos na figueira brava, mandando uma mensagem espiritual para o irmão, mandando uma mensagem de conforto. Essa noite nós temos maneiras de subir na figueira brava e encontrar e enxergar a Cristo. Agora, irmãos, aonde estamos colocando os nossos passos? Qual caminho estamos traçando? Qual caminho nós estamos vislumbrando? O caminho que nós vislumbramos, Cristo passará por lá? O caminho que nós pensamos durante o nosso dia, Cristo estará no caminho? Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso essa noite. Cristo, mais do que nunca, como eu sempre digo em todas as minhas mensagens, quer ter um encontro com você e comigo todos os santos dias. E quando nós dobramos os nossos joelhos pela manhã, que nos levantamos, Cristo está lá do nosso lado, e Ele está lá dizendo: estou do seu lado. Quando nós oramos pelo nosso alimento, na hora do almoço, Cristo está lá do nosso lado, ouvindo a nossa oração. Quando nós oramos à noite, antes de dormir, Cristo está lá, ouvindo a nossa oração. Quando nós dormimos, Ele está lá, vigiando o nosso sono. Cristo está lá. Agora basta saber se os seus caminhos estão nos mesmos caminhos de Cristo. Isso é uma pergunta que você deve fazer para dentro de você mesmo e você mesmo responder. Essa resposta, irmão Jonatas não pode dar. Essa resposta, pastor Antônio não pode dar. Essa resposta, o vizinho não pode dar. Essa resposta só quem pode dar é você, dentro do seu coração, é você dentro da sua alma, enxergar se você está nos caminhos do Mestre ou não. E aí, quando nós olhamos, nós vamos compreender a dimensão do que nós estamos falando, quando Cristo olha para cima, vê Zaqueu, e ele vai dizer o seguinte: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. É interessante que quando nós olhamos, aqui Zaqueu só queria enxergar a Cristo, mas Cristo queria algo além com Zaqueu. E quando Cristo enxerga Zaqueu, ele diz assim: olha, desce daí, desce depressa. É interessante, ó, desce rápido, desce com urgência, porque hoje não só você vai me ver, mas hoje eu vou estar na sua casa. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Cristo essa noite lhe faz o mesmo convite aí. Ele não só quer te ver no caminho, ele não só quer te ver em cima da figueira, mas ele quer adentrar dentro da sua casa, adentrar dentro do seu coração, adentrar dentro da sua família, adentrar dentro do seu trabalho. Aleluias, glória a Deus, ei, aleluias. Cristo quer ter este contato contigo, aleluia, glória a Deus, aleluias. E este foi o convite, irmãos, de Cristo a Zaqueu. Não quero te ver só daí da figueira, quero estar aí dentro do seu coração, dentro da sua vida, saber o que tu pensa, saber o que tu sente, te compreender, conversar contigo e te confortar. E ao mesmo tempo, não só conforto, mas te repreender nos momentos certos, mas te fazer trilhar o caminho na hora certa. Este é o convite, é isto que Cristo quer para as nossas vidas. Quando nós vamos enxergar, irmãos, nós vamos ver Cristo indo até a casa daquele homem. E a Bíblia fala que ele vai até lá e muitos, né, eu vou usar a palavra muitos, né, murmuravam, dizendo que Cristo tinha se hospedado com um homem pecador. Muitos reclamavam, murmuravam e falavam: ó, lá aquele Cristo, o mestre, está com um homem, e o homem é pecador, o homem é pecador, não é digno dele estar lá dentro, e ele está lá, está se misturando. É interessante que Zaqueu, ele vai se levantar no meio das pessoas e ele vai dizer algo assim: disse a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu faz esse comentário, irmãos, aqui bem breve, porque muitos já sabem disso, mas os publicanos não tinham uma boa fama diante do povo. Então ele vai dar o requisito e ele vai dizer assim: olha, eu dou as coisas aos pobres, olha, eu restituo se eu roubei alguma coisa. Isso ele diz em voz alta. E aqui, irmãos, eu retomo ao termo lá no início que eu falei, sobre que a Bíblia faz questão de citar, né, que Zaqueu era rico. É interessante que quando ele conhece a Cristo, né, independente da situação, quando Zaqueu fala isso, irmãos, quando ele se justifica, ele está dizendo assim: olha, nada mais me importa, não é o dinheiro que está me segurando, não são as riquezas, não significa que Zaqueu tinha roubado ou não, irmãos, mas significa que ele não se importava mais com as riquezas, não se debruçava mais naquilo como o seu maior bem. Quando ele conhece a Cristo, ele diz: olha, se eu dou aos pobres, e eu devolvo se eu tiver roubado de alguém. Olha que interessante, irmãos. Muitos de nós só procuramos as coisas, só procuramos Cristo quando estamos necessitados. E aqui eu abro um OBS gigantesco para a vida de Zaqueu, porque Zaqueu tinha dinheiro. A Bíblia não cita se ele estava com alguma doença ou com algum problema, mas ele só queria conhecer Jesus, só queria compreender e enxergar aquele homem, e foi o suficiente para ele entender toda a necessidade da sua vida. E essa noite, irmãos, o que eu quero trazer é que a necessidade da minha e da sua vida não pode ser simplesmente dinheiro. E como eu falei no início, não é pecado, irmãos, não é nada disso.
é que a prioridade não pode ser essa. A minha prioridade, irmãos, não pode ser os bens naturais. A minha prioridade não pode ser o eu como pessoa. A minha prioridade não pode ser os meus melhores amigos, mas a minha prioridade é Cristo. A minha prioridade é o Mestre. A minha prioridade é Jesus. E tudo aquilo que tem me atrapalhado, ou tem me afastado, ou tem me iludido, e tem me deixado longe do Mestre, essa noite nós precisamos deixar de lado e falar: Jesus, Tu és a minha prioridade. E abandonar um pouquinho a novela, abandonar um pouquinho o YouTube, abandona um pouquinho as séries, abandona um pouquinho aquilo que é de natural e que é até prazeroso, irmãos. É bom nós sentarmos, vermos um filme, é bom nós fazermos, realizarmos um trabalho. É bom nós vermos a conclusão de um trabalho, traz satisfação, mas essa noite, satisfação maior você não vai encontrar do que estar ao lado de Cristo, do que conhecer a Cristo de verdade. E após esta declaração de Zaqueu, irmãos, e eu costumo dizer que apesar de Zaqueu não precisar de nada, ele vai e se dispõe a encontrar com o Mestre. E ele não só se dispõe a encontrar com o Mestre, mas ele se dispõe a se desfazer das coisas que ele tinha. Olha que interessante. Então Zaqueu não procurava a Cristo simplesmente por interesse, porque pelo contrário de ganhar, teoricamente, vamos colocar aqui de uma forma bem natural, uma visão natural, ao contrário de ganhar, Zaqueu estava disposto a perder, e perder sua riqueza, perder o seu dinheiro, perder as suas coisas naturais. Que essa noite nós possamos estar dispostos a perder por Cristo, disposto a perder pelo Evangelho, disposto a perder pela sua salvação, disposto a perder pelo amor ao próximo, disposto a perder por aquilo que Ele nos ensinou, disposto a dar a cara ao tapa, disposto a ceder, disposto a engolir sapos, disposto a tudo por Cristo e pelos seus ensinamentos que Ele nos passou. E aqui, finalizando, Jesus vai fazer uma declaração muito interessante. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui nós encerramos a nossa mensagem. Cristo veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Um dia eu estive perdido. Um dia você esteve perdido. E às vezes, irmãos, nós nos encontramos perdidos, até dentro da casa do Pai, sem conhecer o caminho, sem compreender o que nós estamos passando ou o que nós estamos vivendo. E a gente vai vivendo a vida pela vida, a minha vida pela vida. Ou seja, existe umas músicas, interessantes, e a gente vai deixando a vida rolar, vai deixando a vida correr. Mas essa noite, irmãos, o que eu quero trazer, que a sua vida possa morrer para você e venha viver para Cristo. Que a sua vida não venha a ser mais sua, mas venha a ser do Mestre dos Mestres. E se você ainda não encontrou a salvação dentro de você, que Cristo possa te encontrar essa noite. E Ele está te falando que Ele quer salvar, porque você está perdido. E se você está dentro da casa do Pai, mas está perdido assim mesmo, Cristo continua querendo te salvar e continua querendo te trazer para perto dele. E talvez você fale assim: irmão Jonas, eu não estou perdido não, só estou um pouquinho frio. Essa noite Cristo quer te aquecer essa noite. E talvez você esteja falando: não, irmão Jonas, eu estou reflexivo. Essa noite Cristo quer te confortar. Talvez você fale assim: eu só estou preocupado, me deixa quieto. Essa noite Cristo quer conversar com você. Talvez você diga assim: não, irmãos, eu só estou dando um tempinho, só estou batendo um papo com os amigos. Essa noite Cristo quer ser o seu amigo. Talvez você vire e diga assim: não, irmão Jonatas, tudo isso eu já ouvi e eu só quero ficar em silêncio, só quero ficar quieto. Essa noite Cristo, Deus,
é o Deus do silêncio também. É o Deus do silêncio. E quando nós achamos que Ele não está falando nada aos nossos corações, Ele está falando através de ações, não às vezes em palavras, mas em ações. Então pare para olhar o seu dia, enxergue que talvez Cristo não falou com você através dos louvores, talvez Cristo não falou com você através dessa palavra, mas talvez Cristo tenha falado com você através de uma atitude de alguém este dia. E Ele quer mostrar para você que Ele está sempre do seu lado. E tudo o que Ele quer é a possibilidade de te mostrar quem Ele é e de entrar dentro da sua casa e mostrar o que Ele é capaz de fazer. Essa noite eu encerro a minha mensagem. Que Deus possa abençoar o coração de cada um essa noite, tá? E por mais que as tribulações, irmãos, sejam pesadas e fortes, saiba que Deus está sempre do seu lado. Ele está ouvindo todas as suas murmurações, todas as suas lamúrias. E é por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar mesmo com o Papai do Céu. Nós precisamos, irmãos, também nesses últimos dias, nos atentar para a salvação, não só das nossas vidas, mas das vidas das pessoas aí fora também. E por último, irmãos, nós precisamos exercitar o amor e a caridade. Por último não, irmãos, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas nós precisamos exercitar o amor e a caridade. Em dias difíceis, que algumas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, nós precisamos mostrar que nós somos o samaritano. Nós precisamos mostrar que o que Cristo fala é sobre amor, e o que nós pudermos ajudar, que seja com 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, que seja comprando uma bala no sinal de alguém, que seja comprando uma paçoca, que seja comprando um daqueles panos de chão. Mas o que você pode ajudar, ajude. E demonstre, não só através de palavras, porque só falar, irmãos, eu sempre digo, só falar é muito fácil, e teoria, crente teórico, a gente está cheio, mas nós precisamos exercitar aquilo que nós falamos, e o mestre falou muito sobre amor. Nós precisamos exercitar o amor, não em palavras, em práticas. E assim eu deixo essa mensagem e agradeço essa oportunidade mais uma vez. Amém. Vamos estar louvando o hino Descansarei da Comunidade Evangélica de Maringá, irmãos, essa noite. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos, essa noite nós vamos estar fazendo o encerramento desse trabalho. Que Deus possa estar com cada um dos irmãos essa noite nos seus lares. Nós agradecemos a todos que têm assistido. Compartilhe também. Deus possa abençoar a sua vida através dessa mensagem, através dos louvores que aqui foram entoados. Nós agradecemos também os nossos cooperadores, nossa irmã Lígia, nosso irmão Marcos Paulo, nosso irmão Daniel e nosso irmão Janderson, né? Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, tá? E nós vamos estar orando essa noite e dando a bênção apostólica. Senhor amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Essa noite, ó Pai querido, ó Pai amado, nós nos despedimos, Senhor, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Que cada um, Senhor, dos Teus filhos que estão nos seus lares, Senhor, que estão nas suas casas, ó Pai, possa ser guardado e protegido embaixo das Tuas mãos, Senhor. Ó Pai querido, abençoe essa nação, guarde, Senhor, nos ajude, Senhor. Ó Pai querido, ó Pai amado, nós te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Cuida de cada um como o Senhor consegue, gosta de guardar. Pai querido, Pai amado, nós te entregamos, Senhor, esta noite em Tuas mãos, Senhor. A cada um, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, aqui representada que está assistindo este vídeo. Que o Senhor possa entrar com ricas e poderosas bênçãos dentro dos seus lares. Pai querido, guarde e livre, isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar dando a bênção apostólica, irmãos, essa noite. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós dizemos amém essa noite. Nós pedimos também, irmãos, como o nosso irmão Jânio sempre pede, sempre nos lembra, deixe um like, compartilhe esse vídeo, que essa mensagem possa ser bênção para a sua vida, que cada louvor possa ser adoração ao nosso Deus e que Ele possa ouvir o seu louvor daí da sua casa e o nosso louvor daqui do momento que nós estamos. Se assim nós agradecemos, deixe o seu like e compartilhe. Obrigado.